Bom dia, irmãos. Nós vamos começar então a nossa lição. Hoje nós terminamos a série de estudos da carta de Paulo aos Romanos. Esse trimestre foi dedicado inteiramente a esta carta, à exceção da lição número 7, como nós apanhámos o período da Páscoa. Na lição número 7 falámos sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é tão importante para nós, é a nossa esperança. Essa carta de Paulo aos Romanos ela é muito importante, não só para a Igreja, mas para o mundo. Existem vários escritos, vários comentários sobre este livro aos Romanos. Alexandre Setter diz que é os escritos mais importantes do mundo. Kaysen, o alemão, diz que é o mais importante livro do mundo. O inglês Samuel Coleridge diz que é o escrito mais profundo que existe. Martim Lutero, que é mais conhecido, diz que é o Evangelho na sua versão mais pura. Mas o mais importante que tudo isso é nós analisarmos o que é mais para nós, o que é que fez para nós, a importância que tem para a nossa vida, o que transformou a nossa vida, e fizemos esse estudo bem recente, analisarmos isso, da importância na nossa vida. Quanto à autoria, não existem dúvidas, não é? Não há o erudito mais conservador que tenha contraposto a autoria de Paulo. Muitas são as evidências externas, como as evidências internas. O próprio Paulo se apresenta como o servo do Senhor Jesus Cristo. Existe uma questão em relação aos capítulos 15 e 16, o capítulo que vamos estudar hoje, capítulo 15. Não quanto à autoria, a autoria é dada a Paulo, mas da inclusão ou exclusão nesta carta aos Romanos, se pertenceria a outra carta que não essa, talvez a de Efésios, porque dizem os papiros, sendo muito finos, e podia-se ter colado na carta aos Romanos. As dúvidas têm também muitos amigos mencionados por Paulo, Áquila e Priscila, que em Atos e em Coríntios eles estão em Éfeso, e Paulo apresenta-os. Mas isso não é importante, é apenas uma curiosidade, porque o que é importante mesmo são escritos maravilhosos para nós, ensinos maravilhosos para nós, e são inspirados por Deus. Como o pastor Russell Shedd diz, o importante é que nós podemos confiar que são escritos por Paulo, mas inspirados por Deus, e são ensinos maravilhosos para nós. Na nossa lição de hoje, nós vamos estudar, tem o título Alcance, e nós vamos estudar o capítulo 15, dos versículos dos 14 a 21 e os versículos de 30 a 33. Vamos, irmãos, então continuar a nossa lição. Temos as nossas Bíblias abertas em Romanos 15. Vamos ver primeiramente os versículos 14 a 21. Paulo ocupou a sua primeira parte da sua epístola aos Romanos a mostrar que todos, sem exceção, precisam de um Salvador. E ele, inclusive, mostrou quem é esse Salvador, que era o Senhor Jesus Cristo. E ele agora salienta outra vez este assunto para nos mostrar, ou para salientar a nossa responsabilidade como cristãos de partilhar este Salvador com os outros. Vamos ler o versículo 14, Paulo diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, no versículo 15, vos escrevi, em parte mais ousadamente. Paulo tinha noção de que escreveu forte, disse o que tinha que ser dito, sem papas na língua, como nós costumamos dizer. E para quê? Para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discursar, falar sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo.
esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, onde vê-lo, aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Mais uma vez ele faz referência aqui, ele menciona Isaías, e ele faz referência também ao facto dos gentios, que eles não conheciam as profecias do Velho Testamento. Bom, esse texto que nós acabamos de ler, nós conseguimos ver aqui a convicção e a determinação de Paulo. E Paulo está de tal maneira convicto de que é necessário falar da salvação a todas as pessoas. Nós aqui, através do testemunho dele, nós vemos que não é um grupo para grupos seletos, é para todas as pessoas mesmo que o Evangelho tem que ser falado. E essa convicção de Paulo, essa determinação de Paulo faz-me ir até o episódio de Josué, quando Josué dá um novo concerto ao povo, e ele também está de tal forma decidido e determinado que ele diz ao povo: escolhei, pois, hoje a quem servis, se a Deus que serviram aos deuses que serviram os vossos pais, ou se a Deus. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, é uma convicção de tal ordem que arde no coração daquele povo, e o povo diz: que nunca nos aconteça deixarmos de servir ao Senhor. E, portanto, essa convicção que também nós vemos aqui em Paulo, essa determinação de falar do Evangelho, essa necessidade de falar do Evangelho, que também possa arder em nossos corações, de maneira que nós não percamos o foco de falar do Evangelho. Paulo era um plantador de igrejas. Ele ia pelas cidades, pelos impérios, ele formava as igrejas, ele deixava as igrejas com alguém a dirigi-las, depois até escrevia cartas mais tarde para os firmar no Evangelho, e depois ele partia para falar do Evangelho. Era essa a motivação de Paulo, era esse o querer de Paulo. Tem aqui pontos que nós temos que destacar. Portanto, primeiro, o Evangelho é para todos, como já falámos. Depois, nós vemos que Paulo sempre salienta a graça de Deus, a graça de Deus. No versículo 17 nós vemos o que é que ocupa a sua mente. Ele diz que são as coisas concernentes a Deus. Portanto, Paulo fala também que o seu foco está em conduzir os gentios, portanto, em levar os gentios ao Evangelho. Os gentios não tinham conhecimento das profecias do Velho Testamento, das profecias acerca de Jesus, não é? Eles não conheciam isso, e Paulo estava determinado a levá-los, porque ele sabia que tinha sido chamado pela graça de Deus com este fim. Porque é fácil, nós podemos ficar a pensar, mas é muito fácil nós perdermos o foco. Eu já falei muitas vezes, e é o exemplo, se calhar, de todos nós, a experiência de todos nós, é que às vezes nós estamos a falar do Evangelho e somos desviados do foco. Queremos falar da salvação que há em Cristo Jesus, mas somos desviados pelo foco com perguntas sobre idolatria, sobre as diferenças, sobre casamentos, sobre isso, sobre aquilo. Então é fácil realmente nós perdermos o foco, sermos desviados desse foco com estas perguntas. Nós é que temos que ter a sabedoria, a sensibilidade, a ajuda do Espírito para trazer de volta, resgatar a conversa e falar no ponto principal, que é a salvação que há em Cristo Jesus, e que Deus quer que todos se salvem. Portanto, é isso que nós temos que fazer. E como é que nós vamos fazê-lo? Com esforço, mas sempre dando glória a Deus, como Paulo diz que faz, sempre dando glória a Deus, sempre é a glória de Deus, e com os nossos olhos postos em Jesus Cristo. O pastor falou no passado, quinta-feira e domingo, não é? Em Hebreus 2, que nós temos que ter os nossos olhos postos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tem que ser assim, nossos olhos postos em Jesus e fazendo o nosso esforço, porque às vezes temos que fazer esforço, como Paulo fala ali no versículo 20, esforçando-me deste modo. Portanto, neste sentido, esforçando neste sentido para falar do Evangelho de Jesus a quem não conhece. E qual vai ser então o resultado? Em que é que vai terminar esse esforço e esse resultado, esse trabalho? O que vai acontecer? Onde vê-lo? Quem é que há de ver? Os judeus, os gentios, desculpem, as pessoas que não conhecem a Jesus vão passar a conhecer a Jesus. E onde ver esta salvação?
E quem é que eles vão ver? É Jesus que eles vão ver. Portanto, esta é uma alegria suprema e é isso que termina o nosso esforço, o nosso cuidado, a nossa dedicação, a nossa convicção. Termina disso, vermos pessoas salvas por Cristo. Pronto, vamos, irmãos, então à última parte da nossa lição, que está nos versículos de 30 a 33. E antes nós vamos pensar nos versículos 22 a 29, Paulo está a falar dos seus planos, os seus planos de viagem que vai fazer para Roma. Ele vai para a Espanha, mas no entanto quer visitar a igreja de Roma. Vai passar primeiro por Jerusalém para levar a oferta levantada pelos crentes da Macedónia e da Caia para a igreja de Jerusalém. E essa fala nessa oferta, nessa coleta feita em Atos e em Coríntios também fala nesta coleta, e Paulo então diz que vai fazer isso, vai até lá e vai ficar um pouco com eles. No entanto, Paulo o que é que faz? Nos versículos 30 a 33, o que é que ele diz? Diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Paulo, então, o que é que faz aqui? Ele sabe que tem que ir, ele quer ir evangelizar, ele não se vê parado de evangelizar, ele quer evangelizar, quer ir até a Espanha, mas, no entanto, ele sabe que precisa dos irmãos, precisa das orações, precisa da ajuda de Deus, porque ele diz que é só por Deus que ele faz as coisas, e ele então também quer tornar os crentes daquela igreja participantes, né, para que lutem juntamente comigo, porque ele sabe que a oração, muitas vezes ele pediu orações por ele, pelo trabalho, e ele sabe que a oração torna-nos participantes, como ele próprio fala, não é? A gente participa, a gente ama o trabalho, a gente entrega-se ao trabalho. Quando a gente ora por um assunto, a gente entrega-se, a gente vive aquilo. E ele também queria que esses irmãos tornassem-se participantes na ação de evangelizar o mundo. E obrigada, irmãos, assim estamos encerrados a nossa lição.